É mesóclise, Marcelo. É a colocação do pronome entre o radical e a desinência do verbo. Mesóclise é pronome no meio do verbo, entre o radical e a desinência. Mesóclise só pode ocorrer com o verbo num destes dois tempos verbais, ou futuro do presente ou futuro do pretérito. E em ambos os casos, a mesóclise é de rigor, a menos que haja uma palavra atrativa. Como é isso? Por exemplo, se eu disser assim, não o convidarei para a festa. Nesse caso aqui, observe, a forma verbal convidarei se encontra no futuro do presente. Por que é futuro? Porque é algo que ainda está por vir, né? Eu convidarei, tu convidarás, ele convidará. Então é futuro, futuro do presente. Futuro do presente é para indicar algo futuro e algo futuro próximo, né? Então não o convidarei para a festa. Por que é não o convidarei? Apesar de o verbo, de a forma verbal convidarei estar no futuro do presente, há uma palavra atrativa, uma palavra negativa, o advérbio não. Então este advérbio puxa o pronome oblíquo para antes do verbo. Fica obrigatoriamente não o convidarei para a festa. Agora, não houvesse a palavra atrativa, a colocação seria mesoclítica. Por exemplo, eu digo assim, convidá-lo-ei para a festa. Por que convidá-lo-ei para a festa? Veja só, aqui a forma verbal também é a mesma, convidarei. Ocorre que o pronome fica no meio do verbo, entre o radical e a desinência do verbo. Nesse caso, o pronome o assume a forma lo, porque convidar termina em R, corta-se o R, acrescenta-se R, acentua-se a nova forma verbal de acordo com a regra. Então fica convidá-lo-ei para a festa. Não o convidarei, convidá-lo-ei. Futuro do presente, mesóclise. Futuro do presente, acompanhado de palavra atrativa, próclise. Perceberam isso? Ênclise em hipótese alguma. Convidarei-o em hipótese alguma. Ênclise de jeito nenhum. Ou é próclise se houver palavra atrativa, ou mesóclise se não houver palavra atrativa. A pergunta mais recorrente é, e se eu colocar um pronome reto, um pronome pessoal no caso reto, por exemplo, eu devo dizer eu o convidarei ou eu convidá-lo-ei? Tanto faz. Nesse caso, a palavra eu não é considerada palavra atrativa. Não é considerada palavra atrativa. Mas como para o brasileiro é mais natural usar a próclise, é lícito você dizer eu o convidarei para a festa. Mas se preferir também pode continuar usando a mesóclise. É lícita a colocação mesoclítica, embora seja menos frequente dizer eu convidá-lo-ei para a festa. Não é comum usar a mesóclise neste caso, mas é lícita essa colocação. É cabível também usar a próclise. Eu o convidarei para a festa. Você diz assim, cabível significa o quê, professor? Significa que uma prova, tanto faz, tanto faz. A mesóclise é sempre a melhor colocação, a menos que haja a palavra atrativa. Mas neste caso, admite-se também a próclise, eu o convidarei, então convidá-lo-ei. Em hipótese alguma, convidarei-o, em hipótese alguma. Como eu disse a vocês, a mesóclise também ocorre com o verbo no futuro do pretérito. Por exemplo, eu digo assim, entregar-te-ia o livro se eu tivesse aqui. Entregar-te-ia o livro. Veja que não se admite dizer o entregaria, te entregaria, tampouco dizer entregaria-te o livro. Tem que ser entregar-te-ia. Por quê? Futuro do pretérito. Futuro do pretérito é colocação mesoclítica. E se eu colocar o pronome pessoal do caso reto, professor? Aí tanto faz, né? Eu te entregaria o livro, então eu entregar-teria o livro. A mesóclise continuaria sendo correta, mas nesse caso admitir-se-ia a colocação proclítica, né? Eu te entregaria o livro, então eu entregar-teria o livro. Agora, se houvesse uma palavra atrativa, aí a mesma situação da próclise obrigatória. Por exemplo, jamais te entregaria o livro. Jamais te entregaria o livro. Eu entregar-te-ia, ou então eu te entregaria o livro. Agora, não há palavra atrativa, não há o pronome reto,
a colocação mesoclítica obrigatória. Entregar-te-ia o livro. Eu digo assim, apaixonar-me-ei por você. Eu não posso dizer me apaixonarei, tampouco apaixonarei-me. Tem que ser apaixonar-me-ei por você. Agora, nunca me apaixonarei por você. Nunca me apaixonarei. Nós nos encontraremos no estádio. Então, nós encontrar-nos-emos no estádio. Nós nos encontraremos, nós encontrar-nos-emos. Agora, nunca nos encontraremos. Não pode ser nunca encontrar-nos-emos. Em síntese, futuro presente, futuro pretérito, mesóclise. A palavra atrativa, próclise, de rigor. Há um pronome pessoal do caso reto que não é palavra atrativa, tanto próclise quanto mesóclise. Para todos os efeitos, isso inclusive para provas. Está certo? Vamos dar outro exemplo aqui, né? Ratificando a pergunta aqui do Marcelo, né? Se fossem várias pessoas, as pessoas convidadas, aí eu mudaria só o pronome oblíquo átomo, por exemplo. Se eu dissesse assim, se fossem várias pessoas que eu convidaria, eu digo não os convidarei. Eu diria, não os convidarei se entre essas pessoas houver pelo menos um homem, não os convidarei. Se houvesse só mulheres, seria não as convidarei, não as convidarei. Então, não o convidarei se eu estiver convidando um homem, não a convidarei se eu estiver convidando uma mulher, não os convidarei se eu estiver convidando várias pessoas, entre elas pelo menos um homem, e não as convidarei se houver só mulheres. Está certo? E se fôssemos nós, aí diria, não os convidaremos, porque agora o sujeito é nós, convidaremos. No caso, várias pessoas, não os convidaremos, não o convidaremos, não as convidaremos, e assim por diante. E se fosse mesóclise, se não houvesse a palavra atrativa, seria assim, por exemplo, convidá-los-emos. Se fossem várias pessoas, se fôssemos nós. O sujeito somos nós, né? Convidá-los-emos. Ou seja, convidaremos, mas os, né? Convidá-los-emos. Mulheres, convidá-las-emos. Uma mulher, convidá-la-emos. E assim por diante. Ou seja, o pronome varia de acordo com o objeto, com a pessoa que está sendo convidada. E a forma verbal varia de acordo com o sujeito, no caso, quem está convidando. Está claro isso?